Com toda essa situação excepcional acontecendo, você já parou para pensar e se perguntar como e quando serão as eleições de 2020? No vídeo de hoje eu trago um resumo bem simples e direto para você entender como vai ser. Fica aí que depois da vinheta você sabe. E aí, Defenders, estão bem? Depois de um tempo, vim aqui trazer para vocês um resumo, um vídeo bem breve, para vocês entenderem como é que vai funcionar o pleito eleitoral do ano de 2020, ano de eleições municipais, um tanto quanto diferentes, extraordinárias, em razão da situação de calamidade que vive não só o Brasil, mas como o mundo inteiro, que é a pandemia do novo coronavírus. O sistema jurídico brasileiro se viu contra a parede ao ter o Estado Democrático de Direito, seu direito ao voto, seu direito de escolher os seus representantes, meio que ameaçado por um inimigo invisível, um inimigo que até então não se tem como erradicar, o novo coronavírus, essa pandemia que assolou toda a humanidade. Com o avanço da pandemia, mas também das ações realizadas pelo governo federal e dos estados, foi possível se antever uma nova data para a realização das eleições municipais neste ano de 2020. No dia 2 de julho, o Congresso promulgou a PEC 18/2020, que se transformou na Emenda Constitucional número 107, que adiou as eleições para novembro deste ano. As eleições municipais de 2020 estavam previstas inicialmente para ter o seu primeiro turno no dia 4 de outubro e seu segundo turno no dia 25 de outubro. No entanto, em razão da pandemia e de alguns estados ainda se encontrarem em uma situação bastante difícil, bastante complicada, que encontra dificuldades em lidar com o vírus, o sistema de saúde em colapso, foi necessário que o Legislativo brasileiro editasse uma emenda à nossa Constituição para adiar essas eleições para uma nova data. Foi justamente o que essa emenda constitucional fez. Adiou as eleições para novembro, sendo seu primeiro turno a ser realizado no dia 15 de novembro, feriado de proclamação da República, e o segundo turno nasquelas cidades em que há mais de 200 mil eleitores para o dia 29 de novembro. E aí houve uma alteração em todo o calendário eleitoral deste ano. A partir do dia 11 de agosto, as emissoras estão proibidas de apresentarem programas que sejam apresentados ou comentados por pré-candidatos às eleições. Do dia 31 ao dia 16 de setembro é o prazo para ocorrerem as chamadas convenções eleitorais, que são aquelas apresentações dos partidos, coligações e candidatos ao público. Desta vez será feita pelo meio virtual, entre 31 de agosto e 16 de setembro. Os partidos têm até o dia 26 de setembro para solicitar à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos para concorrer às eleições municipais deste ano. A partir do dia 26 de setembro, a Justiça convoca esses partidos e também os representantes de mídia para a elaboração do plano de mídia que vai ser um tanto quanto diferente este ano. A partir do dia 27 de setembro se inicia a tão famosa propaganda eleitoral, este ano com um enfoque maior na internet. E por isso vocês internautas, vocês brasileiros devem ficar atentos à questão de crimes eleitorais que também podem acontecer pelo meio virtual. Então por isso é importante ficar em alerta e sempre acionar a Justiça Eleitoral caso seja preciso. No dia 27 de outubro, os partidos, as coligações e os candidatos precisam informar as transferências, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário, dos gastos e também daquilo que foi recebido por eles em campanha. No dia 15 de novembro, acontece o primeiro turno das eleições municipais para prefeito e para vereador. Neste dia já se determinam quais são os vereadores e em algumas cidades também os prefeitos que vão governar pelos próximos 4 anos. No dia 29 de novembro, para as cidades com mais de 200 mil eleitores, acontece o segundo turno para escolher, caso seja necessário, quem será o prefeito dessas cidades em que houver o segundo turno. Até o dia 15 de dezembro, os partidos precisam fazer a prestação de contas à Justiça Eleitoral
Isso é muito importante. Não só na campanha, mas também durante a gestão vai ser controlado pelo Tribunal de Contas. Mas em relação à campanha específica deste ano, tem até o dia 15 de dezembro para fazer essa prestação de contas à Justiça Eleitoral. E por fim, até o dia 18 de dezembro para fazer a diplomação dos candidatos que foram vencedores das eleições e que irão assumir os seus cargos políticos a partir de 2021. É importante salientar que caso um município ou um estado inteiro não tenham condições sanitárias de realizar as eleições ainda em novembro, o Congresso pode editar um decreto legislativo alterando também essas datas novamente, mas com uma data limite, que é 27 de dezembro de 2020, justamente para ter esse controle maior da transição e também não invadir, não alongar o mandato que já está em exercício, que isso é fundamental. Então é isso, gente. Embora essa situação seja de calamidade, seja uma situação extremamente excepcional, é importantíssimo que as eleições aconteçam justamente para reforçar o Estado Democrático de Direito, para reforçar essa democracia, esse direito que você tem de escolher os seus representantes e também para não dar margem a inseguranças jurídicas com o alongamento de mandatos, por exemplo, o que de certa forma contraria uma infinidade de normas eleitorais e constitucionais que estão dispostas na legislação constitucional e infraconstitucional do nosso ordenamento jurídico. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou desse assunto, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo jurídico e as dicas que são fundamentais para o seu dia a dia. Deixa o like no vídeo e segue as nossas redes sociais lá no Instagram, @defendodireito, e no Facebook, Defendo Direito. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação. E é isso. Esse é o Defendo Direito.